Então, 2 Timóteo capítulo 3, verse 16 and 17. no versículo 16 e 17, nós lemos assim: Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. All right, first thing we see in these verses As primeiras coisas que nós podemos ver nesses versículos is they indicate that the Bible has a divine origin. é que eles indicam que a Bíblia tem uma origem divina. It says that all scripture is breathed out by God. Nós lemos que toda a Escritura é inspirada por Deus. Now the word breathed here, Então a palavra inspirada aqui it's actually used for an exhale. é na verdade, usada para um sopro. Okay. So the idea here is that the Holy Spirit exhaled Então a ideia aqui é que o Espírito Santo soprou and the holy men of God wrote scripture. e que os homens santos de Deus escreveram nas Escrituras. But the point here is that all of scripture had its source in God. Mas o ponto aqui é que toda a Escritura tem a sua fonte em Deus. And that's all of scripture, Isso significa toda a Escritura, not most of it. não a maior parte dela. I will tell you the Bible is under attack in our day. Eu posso te falar que a Bíblia está sob ataque hoje, And in many of our very conservative seminaries, men are now teaching that the first 11 chapters of Genesis are not true history. e até mesmo em seminários muito conservadores, alguns homens estão ensinando que, por exemplo, os primeiros 11 capítulos de Gênesis não são histórias reais. But the Bible over and over declares itself to be the Word of God. Mas a Bíblia, por vezes e vezes, declara que ela é a palavra de Deus. It is also called the mind of Christ, Também é chamada a mente de Cristo and it is called the voice of the Holy Spirit. e também é chamada da voz do Espírito Santo. Now, he's going to say here that this scripture, which has its source in God, Então ele is profitable. vai dizer aqui que essa escritura que tem a sua fonte em Deus, ela é útil. Now, what does profitable mean? Mas o que útil significa? The Greek word means useful, Na palavra grega, ela significa utilizável, beneficial, benéfica it's to our advantage. e é para a nossa vantagem. Now, for what is it profitable? Mas o que é útil aqui? Well, he lists 4 things here. Ele coloca 4 coisas para que a palavra de Deus é útil. First of all scripture is profitable Então, primeiro de tudo, toda a escritura é útil for doctrine. para o ensino ou para a doutrina. The word means teaching A palavra significa ensino or instruction. ou instrução. So everything that we need to know regarding our belief system is found in Scripture. Então, tudo o que nós precisamos saber sobre o que nós cremos é encontrado na Escritura. I don't have to go outside of the Bible to learn about God. Então, eu não tenho que ir para fora da Bíblia para aprender sobre Deus. I don't have to go outside of the Bible to learn about Jesus. Eu não tenho que ir para fora da Bíblia para aprender sobre Jesus. I don't have to go outside of Scripture to learn how to live. Eu não tenho que sair da Escritura para aprender a como viver. Everything that we need to know Tudo aquilo que nós precisamos saber concerning God's will is found in the Scriptures. sobre a vontade de Deus é encontrada na Escritura. So it is profitable, it is advantageous for teaching or instruction.
Então, a palavra de Deus ela é útil, ela nos dá a vantagem, ela nos ensina para um ensino. Secondly, he said it's profitable for reproof. E depois ele continua dizendo que ela é útil para a repreensão. Now, this word means to state that someone has done something wrong, E essa palavra aqui significa para você dizer ou para falar que alguém fez algo errado, with the implication that there is adequate proof of wrongdoing. com a implicação de que há provas adequadas de que aquela pessoa fez algo errado. So the Bible points out those areas where we have deviated from the will of God. Então a Bíblia nos aponta as áreas que nós nos desviamos da vontade de Deus. It says, if you've done these things, you're guilty. Ela fala, se você fez essas coisas, você é culpado. You're wrong. Você está errado. If you have neglected that revelation from God. Se você negligenciou essa revelação de Deus. So whatever we need to have exposed about our thinking and actions, Scripture can do it. Então tudo aquilo que nós precisamos de ter exposto sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações, a palavra de Deus pode fazer. Even as it says in Hebrews 4:12, E até mesmo como diz em Hebreus 4:16, the word of God is living and powerful. a palavra de Deus é verdadeira, é viva e poderosa, Piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirits and the joints and the marrow. até mesmo para dividir. Hebrews 4:12. 4:12. Ok. 4:12, me desculpa, não 4:16. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas. And it is a critic of the thoughts and the intentions of the heart. E ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. So even your thinking, even your motivation, Então até mesmo os seus pensamentos, até mesmo a sua motivação is going to be revealed in the Word of God. será revelada na palavra de Deus. In James chapter 1, Em Tiago, capítulo 1, in verse 22, he said, "Be doers of the word, ele, not hearers only, no versículo 22, ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, deceiving yourselves." enganando-vos a vós mesmos. See, there are many people, they'll listen, but they don't really hear. Existem muitas pessoas que elas estão escutando, mas elas não estão realmente ouvindo. And so they're not doers of the word. Então elas não são praticantes da palavra. And so James is going to illustrate this person. Então Tiago vai ilustrar o que é essa pessoa. In verse 23, No versículo 23, que diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. okay, we've all had this experience. We look in the mirror Nós todos temos essa experiência de nos olhar no espelho. and you see a reflection of yourself. E você vê uma reflexão de você. He observes himself and then he goes away. Então esse homem, ele se olha, ele se contempla no espelho e ele se retira. But immediately he forgets what kind of man he was. Mas imediatamente ele se esquece de como era a sua aparência. So you're just looking at the outside Então, você pode ver que você está só vendo a parte de fora. and you're not thinking about what you are on the inside. E você não está pensando o que você é na parte de dentro. You've forgotten what kind of person you really are. Você se esqueceu de quem você realmente é. But verse 25, Mas no versículo 25, the one who looks into the perfect law of liberty and continues in it.
A gente lê, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, he's not a forgetful hearer, but a doer of the work. não sendo um ouvinte negligente, mas um operoso praticante, This one will be blessed in what he does. esse será bem-aventurado no que realizar. You see, the Bible is a mirror, Você vê, a Bíblia é um espelho, not of what's on the outside. não do que está na parte de fora, do exterior, It's a mirror of what you are on the inside. mas é um espelho do que você é no seu interior. So we need to be looking into the mirror of the Word of God Então nós precisamos olhar no espelho da palavra de Deus, and that's when Scripture is useful for reproof and for correction. e aí é quando a palavra de Deus é útil para a repreensão e para a correção. So in 2 Timothy 3:16, Então em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, the Bible not only points out those areas where we are wrong, a Bíblia não somente nos aponta as áreas que nós estamos errados, but it points out what we need to do to correct the behavior or the thinking. mas ela nos mostra o que nós precisamos fazer para corrigir as nossas ações ou os nossos pensamentos. So yesterday we were in a restaurant that had televisions showing a sports event, Então ontem nós estávamos num restaurante que tinha TVs mostrando um evento esportivo, where the people were doing gymnastics. onde as pessoas estavam fazendo ginástica. So they were tumbling and working on the parallel bars. Então eles estavam dando cambalhotas e trabalhando naquelas barras fixas. And amazing athletes. E, assim, atletas maravilhosos. But after someone would perform, if they made some mistakes, the coach came and talked to them afterwards. Mas depois que um atleta ia e performava, se ele tivesse algum erro, o treinador vinha e conversava com esse atleta. So the coach doesn't say, "Oh, you were bad." E aí o treinador falava, você foi mal. He doesn't just say you made mistakes here and here, Ele não somente fala, você teve erros aqui e aqui, but here's what you need to do to correct that. mas ele fala, aqui está o que você precisa fazer para corrigir esses erros. So that's the Bible. It doesn't simply say you're a sinner. Então a Bíblia não somente fala que nós somos pecadores, It says here's what you need to do to correct your behavior. mas fala, aqui está o que você precisa fazer para corrigir a sua forma de agir. And oftentimes we have people seeking the will of God, but they won't correct the behavior that the Bible says is wrong. Então, muitas vezes a gente tem pessoas que estão procurando pela vontade de Deus, mas eles não querem corrigir as suas ações que a Bíblia diz que são erradas. But whatever needs to be corrected in our attitude or our actions is found in Scripture. Mas qualquer coisa que precise ser corrigida nas nossas atitudes ou nos nossos pensamentos é encontrada, ou nas nossas ações é encontrada na Escritura. So we have doctrine, reproof, correction, Então a gente vê o ensino, a repreensão, a correção, and then the fourth one, e a quarta é instruction in righteousness. a educação na justiça. Now this word instruction, Essa palavra instrução, educação, it means providing guidance for responsible living. significa prover a guia para uma vida responsável, prover a direção para uma vida responsável. It's upbringing, it's training. É o fato de ensinar durante o tempo do crescimento, é o treinamento, It's instruction. é instrução. So whatever training or instruction I need to become a mature Christian is provided in the Word of God. Então toda instrução, toda educação que eu preciso para me tornar um cristão maduro está já na palavra de Deus. Now, what this is saying is that the Scripture is sufficient. Então o que esse texto está dizendo é que a Escritura ela é suficiente.
That's what I want you to take home tonight. E isso é o que eu quero que você leve para casa hoje. The scripture is sufficient. A palavra de Deus, a escritura, ela é suficiente. But today Christians are going to many sources outside of the Word of God to try to find out how to live. Mas hoje os cristãos estão indo para muitas outras fontes fora da palavra de Deus para aprender a como viver. What do I need to do to be pleasing to God? O que eu preciso fazer para ser prazeroso para Deus? You don't need to go buy a book. Você não precisa ir comprar um livro. We need the Word of God. Você precisa da palavra de Deus. Scripture is sufficient. A palavra de Deus é suficiente. So there's nothing that needs to be taught which the Bible doesn't teach. Então não existe nada que necessita ser ensinado que a Bíblia já não ensine. As far as how should we live to fulfill God's purpose. Que a Bíblia não ensine para que a gente saiba como viver para cumprir os propósitos de Deus para a nossa vida. Nothing in your life needs to be rebuked which the Scripture does not rebuke. Nada na sua vida necessita ser repreendida se a Escritura não repreende. There's nothing in your life that needs to be corrected that the Bible doesn't correct. Não existe nada na sua vida que necessita ser corrigida se a Bíblia não corrige. There's no instruction that we need for fulfilling God's plan that the Bible doesn't give. Não há nenhuma instrução que nós precisamos para cumprir o plano de Deus que a Bíblia já não tenha dado. So he says that the man of God might be complete. E fala, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Now this word complete. Essa palavra perfeito. Oh, you have perfect. Yes, perfect. Unfortunate translation here. É uma tradução mal feita. The word does not mean perfect. Essa palavra não significa perfeito. It means complete. Essa palavra significa completo. It means to be well fitted for some function. Significa que essa pessoa está equipada para alguma função. It means to be proficient. Significa ser capaz. It means able to meet all demands. Ser capaz de cumprir todas as demandas. And so the Christian Então o cristão has been given the Word of God recebeu a palavra de Deus so that you are able to meet all of God's demands. para que você seja capaz de cumprir todas as demandas de Deus. God has provided that. Deus já proveu isso. So that the man of God might be proficient, complete, Então, a fim de que o homem de Deus seja completo thoroughly equipped. e perfeitamente equipado ou habilitado. Now this word equipped, it means to make something ready for service. Essa palavra aqui, habilitado, significa de deixar tudo pronto para o seu serviço. So you may have some machine and it's not working properly. Então você pode ter uma máquina que não está funcionando corretamente. So you take your car to the mechanic. Então você pega o seu carro e leva para o mecânico. Or maybe you have some appliance in your house that's not working. Ou às vezes você tem alguma coisa na sua casa que não está funcionando. So you call the repairman. Então você liga para o homem que vai corrigir aquilo, que vai consertar. So this word means to make something ready for service, to put it in proper working order. Então essa palavra aqui, essa expressão, significa colocar alguma coisa pronta para o uso, em colocar na perfeita ordem que aquilo precisa estar. So if I have the Word of God, Então se eu tenho a palavra de Deus, I've taken it in, e se eu a tomei para o meu interior, then I possess everything I need to be prepared for effective Christian living. então eu tenho tudo que eu preciso para ser preparado para uma vida cristã efetiva. And as I practice doing what God says, I become more mature. E quando eu pratico aquilo que Deus fala, eu vou me tornando mais maduro. How do we become mature?
Como nós nos tornamos maduros? We keep doing the same things and we get better and better at doing Nós them. continuamos fazendo as mesmas coisas e nós vamos nos tornando melhores e melhores em fazer We aquilo. keep doing the same things and we become stronger. Nós continuamos fazendo as mesmas coisas e nós nos tornamos mais fortes. That's exercise. Isso é exercício. And we are to exercise ourselves for spiritual growth. E nós precisamos nos exercitar para o crescimento espiritual. And so I become equipped Então, to nós, make wise decisions. então, assim, nós vamos ser equipados para tomar decisões sábias. See, the Bible says that it's not enough to take in the word, but we need to also apply the word. Você vê, a palavra de Deus fala que não é suficiente você somente receber a palavra, mas você precisa aplicar a palavra. And we need training, we need instruction. Nós precisamos de treinamento, nós precisamos de instrução. So the Bible teachers ought to be not only teaching what does the word say, but how do I use it? Então, os ensinadores não devem somente ensinar o que a palavra está dizendo, mas o que eu devo fazer com isso. So we have a command, love one another. Uns aos outros. Well, how do I do that? Ah, como eu faço isso? Now, you can get a lot of sermons on love, Você pode ter um monte de sermões sobre o amor, but there are some people that are not easy to live with. mas existem algumas pessoas que não são fáceis de você viver com There are some elas. people that really irritate me. Tem algumas pessoas que, de verdade, elas me irritam muito. In fact, some of them are my enemies. E, de verdade, algumas delas são até mesmo meus inimigos. Jesus said, love your enemies. Então, Jesus fala, ame os seus inimigos. How do I do it? Como eu faço isso? See, the Bible will instruct us if we will study it. E você vê que a Bíblia vai nos instruir a como fazer se nós a estudarmos. Husbands, love your wives. Ah, maridos, amem as suas esposas. What does that mean? O que aquilo significa? How do I do that? Como eu faço isso? Forgive one another. Ah, perdoem-se uns aos outros. How do I do that? Como é que eu faço isso? So you see, we need to have that Bible teaching. Então nós precisamos de ter esse ensinamento bíblico. We need to be taught how to use the Scripture. Nós precisamos ser ensinados a como usar a Escritura. And then as I use it, E aí, enquanto eu vou usando, I grow stronger. eu cresço mais forte. I grow in wisdom. Eu cresço em sabedoria. More and more I learn how do I apply the Bible to my everyday life. Mais e mais eu aprendo como eu aplico a Bíblia na minha vida diária. But I have to use it. Mas eu tenho que usá-la. But understand that the Scripture is sufficient for everything in life. Mas entenda que a Escritura ela é suficiente para tudo na vida. To instruct us, Para nos instruir, to train us, para nos treinar, to equip us. para nos equipar. So we have God's revelation to us, Então nós temos a revelação de Deus para nós and we have tremendous blessing e in nós, our day. e nós temos uma bênção imensa nos nossos dias. Every one of you has a Bible Que cada um de vocês tem uma Bíblia in your own language. na sua própria língua. And this means you can study it. Isso significa que você pode estudá-la, You can come to read for yourself the plan of God. que você pode ler por você mesmo o plano de Deus. I thank God constantly that we have Bibles. Eu agradeço a Deus constantemente porque nós temos Bíblias. Before the fall of the Soviet Union, Antes da queda da União Soviética, it was against the law to own a Bible. era contra a lei você ter uma Bíblia. If you even had a copy of the Bible, they could
send you to a prison camp for 10 years. Se você tivesse uma cópia da Bíblia, você poderia ser enviado para uma prisão por 10 anos. There was a city in Russia E tinha uma cidade na Rússia where there was not one Bible in the whole city. que não tinha nem mesmo uma Bíblia na cidade inteira. And people discovered that they could buy a Bible on the black market. E as pessoas aprenderam ou descobriram que elas poderiam comprar uma Bíblia no mercado negro, But it was very expensive. mas era muito caro. 1 year's wage. 1 ano de salário. How much would you pay for a Bible? Quanto você pagaria por uma Bíblia? The churches in the city pooled their money together, As igrejas daquela cidade juntaram o seu dinheiro and they sent a man to another city to buy this Bible. e eles enviaram um homem para uma outra cidade para comprar essa Bíblia. And he came back E ele voltou with a printed Bible. com uma Bíblia impressa. Do you know what they did when they got that Bible? E você sabe o que eles fizeram quando eles receberam aquela Bíblia? They tore it apart page by page. Eles rasgaram página por página. And then people from all of the churches came. E aí as pessoas de todas as igrejas vieram They would take one page of the Bible and they would make a handwritten copy. e aí eles pegavam uma página da Bíblia e eles faziam uma cópia à mão. Can you imagine how long it would take to copy the Bible? Você pode imaginar o quanto tempo que ia levar para copiar a Bíblia? But they copied that Bible, so each church now had one copy. Mas eles copiaram aquela Bíblia para que cada igreja tivesse agora uma Bíblia. Oh, and they were happy to have one copy in their church. E eles estavam muito felizes de ter uma cópia em cada igreja. There was a young man that went into Russia with an athletic group, E tinha um homem que acabou entrando na Rússia com um grupo de atletas. and he did a very dangerous thing. He took some Bibles with him, E ele fez uma coisa muito perigosa. Ele levou algumas Bíblias com ele. and he was speaking in this church where they had a handwritten copy. E ele estava falando nessa igreja que eles tinham uma cópia escrita à mão. He said, "I'll give you a printed Bible if you will give me your handwritten." E ele falou para aquela igreja: eu te dou uma cópia impressa se você me der a sua cópia escrita à mão. Of course, they were glad to have that. E claro que eles estavam felizes por ter a cópia impressa. So somewhere in my archives, I have a handwritten page from the book of Acts. Então, em algum lugar dos meus arquivos, eu tenho uma página escrita à mão do livro de Atos. What's the Bible worth to you? E o que a Bíblia, qual é o valor da Bíblia para você? You have it, but do you read it? Você tem, agora você lê. You have it, but do you memorize it? Você a tem, mas você memoriza? You have it, but do you meditate on it? Você tem, mas você medita nela? If you are not devoted to studying the Word of God, Se você não é aplicado a estudar a palavra de Deus, how do you expect to know the will of God? como é que você espera saber a vontade de Deus? God has given us His revelation to provide everything we need to make wise decisions. Deus nos deu a sua revelação para prover tudo aquilo que nós precisamos para tomar decisões sábias. So the will of God, as it has already been revealed in Scripture, Então, a vontade de Deus já foi revelada nas Escrituras. that is our resource. E ela é o nosso recurso. And we ought to have a deep gratitude for the Scripture. E nós devemos ser muito gratos, profundamente gratos pela Escritura. The Scripture is sufficient to meet your needs. A Escritura é suficiente para encontrar as suas necessidades. We all have struggles in life. Nós todos temos dificuldades na vida. Sometimes we face great difficulties. Algumas vezes a gente
acaba se encontrando em situações muito difíceis. The Bible will give you the resources you need to face those times. A Bíblia vai te dar os recursos necessários para você encarar esses tempos. So, the rest of this week, we're going to be looking at how to know the will of God and how to do the will of God. Então, no resto dessa semana, nós vamos estar olhando como saber a vontade de Deus e como fazer a vontade de Deus, como praticar a vontade de Deus. Now, when we talk about the will of God, what does that mean? Agora, quando nós falamos sobre a vontade de Deus, o que isso significa? Well, you can say it's what God desires. Significa aquilo que Deus deseja. What God wants to happen. O que Deus deseja que aconteça. Sometimes there are terrible things that happen and people say, well, it was God's will. Algumas vezes coisas terríveis acontecem e as pessoas dizem: era a vontade de Deus. Some horrible tragedy. São algumas tragédias horríveis. So I remember, I think it was 2011, Então eu me lembro que, eu acho que foi em 2011, some 800 people died in one day in Petrópolis. 800 pessoas morreram em um dia em Petrópolis. Flood. Uma enchente. And I was there the week after that flood. E eu estava lá depois daquela enchente. The devastation was terrible. A devastação era terrível. And there were people saying it was God's will. E tinham algumas pessoas dizendo: não, era a vontade de Deus. Is that true? E isso é verdade? Of course it's true. Claro que é verdade. But how do I understand it? Mas como é que eu entendo isso? How can I make sense of that? Como eu posso encontrar sentido nisso? Is God a good God? É Deus um bom Deus? Is God a God of love? Deus é um Deus de amor? If he is, how can we explain these things? Se ele é, então como nós podemos explicar essas coisas? See, the greatest problem that the world has with the Bible Você vê que o maior problema que o mundo tem com a Bíblia is how to understand the will of God when they see bad things happening. é como entender a vontade de Deus quando nós encaramos coisas difíceis acontecendo. Could God have stopped that? Deus poderia parar isso? See, the question there is God omnipotent? E a pergunta ali é: Deus é onipotente? Could God have stopped it? Yes. Deus poderia ter parado aquilo? Com Is certeza. God omniscient? É Deus onisciente? Does he know all things? Deus sabe de todas as coisas? Yes. Sim. So he knew that would happen. Então ele sabia que aquilo iria acontecer. He also knew how to stop it. E ele também saberia como parar. Well, is he able to do it or is he not able? Ele é capaz de fazer ou não é capaz de fazer? Or would you say God is ignorant? He didn't know it was happening. Ou você vai dizer que Deus é ignorante, não sabia que aquilo ia acontecer? Understand that God is never surprised. Nós precisamos entender que Deus nunca está surpreso. There's nothing that happens in your life that God doesn't know about. Não tem nada que acontece na sua vida que Deus já não saiba sobre. So something happens in your life Então alguma coisa acontece na sua vida, and God doesn't say, "Oh no, e Deus diz: não. I didn't know that was going to happen. Eu não sabia que isso iria acontecer. Oh, what shall I do now?" O que eu deveria fazer agora? Não, God knew. Deus sabia. And we need to be able to understand what God is doing in the world. Nós precisamos ser capazes de entender o que Deus está fazendo no mundo. And we need to be able, I think, also to explain to unbelievers and ignorant believers E nós precisamos ser capazes também de explicar para os não cristãos e para os cristãos que são ignorantes about the will of God. sobre a vontade de Deus. Is God loving? Deus é amoroso?
Well, how could a loving God let that happen? Ah, como poderia um Deus amoroso deixar isso acontecer? And people say, well, he must not be a loving God, E aí as pessoas dizem, ah, então ele não deve ser tão amoroso assim. or he must not be an all-powerful God. Ou ele não deve ter todo o poder. No, the Bible teaches he is all-knowing, he is Não. all-powerful, A palavra de Deus ensina, a Bíblia ensina que ele sabe de tudo e que ele tem poder para tudo and he's also good. e que ele também é bom. God will bring an end to evil and suffering one day, Deus irá finalizar ou terminar com o mal e com o sofrimento um dia, but in his own time mas no seu próprio tempo and in his own way. e da sua própria forma. And we need to understand that we are living in a world that is under a curse. E nós precisamos entender que nós estamos vivendo num mundo que está debaixo de uma maldição. And the evil and the suffering that's in the world today is not because of God, it's because of man's sinfulness. E que o mal e o sofrimento que estão no mundo hoje não são por conta de Deus, não são por causa de Deus, mas são por causa, por conta do pecado humano. One of my favorite verses, Um dos meus versículos favoritos, Psalm 103, verse 10. Salmo 103, versículo 10, fala: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. We deserve much more than we ever get. Nós merecemos muito pior do que nós jamais vamos receber. We have no right to complain Nós não temos o direito de reclamar if we consider our own sinfulness. se a gente considera o nosso próprio pecado. We deserve judgment from God. Nós merecemos o juízo de Deus. We do not deserve grace. Nós não merecemos a graça. So we need to examine our own lives in relationship to the holiness of God. Então nós precisamos examinar as nossas próprias vidas e comparar em relação com a santidade de Deus. So when we come to talk about the will of God, Então quando nós paramos para falar sobre a vontade de Deus, what we're going to see tomorrow night o que nós vamos ver amanhã à noite is three categories of the will of God. são as 3 categorias da vontade de Deus. One is the sovereign will of God. Uma é a vontade soberana de Deus. God has a plan for the human race. Deus tem um plano para a raça humana. God has a plan for human history. Deus tem um plano para a história humana. And God is going to fulfill that plan. E Deus vai realizar aquele plano. Things are not out of control in the world. As coisas não estão fora de controle no mundo. Things are heading exactly in the direction that God planned. As coisas estão indo exatamente na direção que Deus tinha planejado. And there is nothing that man can do that will thwart the plan of God. E não tem nada que o homem possa fazer que vai mudar o plano de Deus. There's also what is called the directive will of God. E também existe o que é chamada a vontade diretiva de Deus. This is the will of God that has been revealed in the commands and in the principles of Scripture. E essa é a vontade de Deus, que ela é revelada nos mandamentos e nas direções que a Escritura nos dá. God tells us how to live. Deus nos diz como viver. He tells us what to do. Ele nos diz o que fazer, He tells us what not to do. o que não fazer. That's His revealed will to us. E essa é a vontade dele revelada a nós. Most of the things in God's sovereign will, we don't know what they are. A maior parte das coisas na vontade soberana de Deus, nós não sabemos o que elas são. We have a few things that He's told us, Nós sabemos algumas coisas que ele nos falou, but most things He hasn't. mas a maior parte das coisas a gente não sabe. But God has a plan for human history, Mas Deus tem um plano para a história humana
Where will Brazil be in the tribulation? Ah, onde o Brasil vai estar na tribulação? I don't know. Eu não sei, God does. mas Deus sabe. He's got a plan for this nation. Ele tem um plano para essa nação. Where is it going to be in 50 years? Ah, onde o Brasil vai estar em 50 anos? I don't know. Eu não sei, God does. mas Deus sabe. But he didn't reveal that. Mas ele não And revelou there's isso. no way for us to find it out. E não tem uma forma para nós sabermos isso. So sometimes that's called God's secret will. Então, algumas vezes, essa vontade ela é chamada de uma vontade secreta de Deus. But God has revealed many things to us that he wants us to do. Mas Deus revelou a nós muitas coisas que Ele quer que nós façamos. So that's his directive will. Então, essa é a vontade diretiva dele. Some people call it his moral will. Algumas pessoas chamam da vontade moral de Deus. But then we also have God's permissive will. E nós temos também a terceira, que é a vontade permissiva de Deus. So God is the sovereign. He's in control of all things. Então, Deus é soberano, Ele está em controle de todas as coisas. But he gave you free will. Mas Ele te deu o livre-arbítrio. And he lets you choose. E Ele te deixa escolher. Now God said, don't do these things. E Deus fala, não faça essas coisas. Do you sometimes do the things forbidden? Mas você algumas vezes não faz as coisas que são proibidas? Yes. Sim. That's because God permits it. É porque Deus permite isso. He could stop it, Ele poderia te parar, but he doesn't. mas Ele não faz. Often he lets us just go make our own bad decisions. Frequentemente Ele nos deixa tomar as nossas próprias más Those decisões. decisions have consequences. E aquelas decisões vão ter consequências. We have wars in the world. Nós temos guerras no mundo. God permits it. Deus permite que elas It's aconteçam. not what he wants, Não é o que Ele deseja, but it's what he allows. mas Ele permite. Why do we have wars in the world? Então por que nós temos guerra no mundo? For the same reason that you argued with your wife today, Pela mesma razão que você está aqui com a sua esposa hoje, or your husband, ou com o seu esposo, or your neighbor. ou com o seu vizinho. That's why we have wars in the world. Essa é a razão por que nós temos guerras no mundo. Same reason. God permits us Deus nos permite to make decisions tomar decisões that are often contrary to his revealed will. que frequentemente são contrárias à sua vontade revelada. So when we come tomorrow, we will look at these three categories of the will of God. Então amanhã nós vamos olhar essas três categorias da vontade de Deus. So I hope you'll come back Então eu espero que vocês voltem for that. para isso.